Antigo Testamento, no grupo dos profetas menores, depois de Sofonias e antes de Zacarias. É um livrinho pequenininho, às vezes ele não faz parte tanto assim da nossa leitura cotidiana, né? E às vezes temos um pouquinho de dificuldade de encontrar. Então, Ageu capítulo 2, eu quero ler apenas os 9 primeiros versos, que diz assim, Ageu 2, de 1 a 9. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que fale aos nossos corações nessa noite. Que haja luz, Senhor, haja luz sobre cada mente, sobre cada coração, para que possamos compreender as entrelinhas da Tua palavra, a palavra desse antigo profeta, a real situação onde essa palavra foi proferida e o significado dela para nós hoje, como podemos aplicá-la de forma responsável nas nossas vidas. Ajude-nos então, ilumina-nos, dá que vejamos aquilo que não conseguimos ver dentro das nossas limitações humanas, dá que consigamos experimentar, viver as consequências da verdade do Senhor revelada, que ela seja internalizada em cada um de nós e que gere vida, em nome de Jesus, amém. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, essa noite eu quero fazer uma breve reflexão com vocês a respeito dessa palavra. Uma palavra que me confronta muito, sempre me confronta, é essa primeira palavra do profeta Ageu. O Ageu, esse antigo profeta, tem 3 palavras muito específicas no seu livro. Essa primeira palavra é uma palavra de ânimo, é uma palavra de esperança, de recomeço. Por quê? Porque todos esses irmãos e essas irmãs lá da cidade de Jerusalém retornaram do cativeiro da Babilônia. Todos vivenciaram um tempo muito difícil, muito difícil, onde ficaram longe dos seus familiares, onde perderam a sua cultura, perderam a sua forma de cultuar a Deus, perderam o templo e ficaram presos na Babilônia durante muitos anos, 70 anos, aprisionados. E de repente há um retorno desse cativeiro para Jerusalém. E eles chegam em Jerusalém e a cidade está destruída.
A cidade precisa ser reconstruída. Esdras é um sujeito, um personagem muito importante na construção dessa cidade, na reconstrução, na verdade. E aqui a gente vê o Ageu trazendo uma palavra para o governador da cidade, para o sumo sacerdote, para todo o povo que estava ali desanimado, porque eles estavam no meio de um caos social, de uma instabilidade na forma de governo deles. Eles precisavam reconstruir algumas coisas e não sabiam por onde andar, por onde trilhar, o que fazer. E é óbvio, cada um estava priorizando o quê? A construção da sua própria casa. De repente, Deus chama o profeta para dar uma prioridade ao povo, dizer assim: olha só, vocês estão muito preocupados com a sua própria casa, estão esquecendo da casa onde vocês irão me adorar. Por isso Deus chama o povo para a reconstrução do templo. E o templo aqui, esquecer daquela suntuosidade, daquele templo lindo, maravilhoso, que fora destruído quando Jerusalém foi tomada. O templo aqui era quase que um casebre, era uma casa um pouco maior, tipo um galpão de madeira, muito simples inclusive. E tinha gente que tinha conhecido ali no meio, os mais velhos, tinham conhecido o primeiro templo, e para eles era uma decepção muito grande agora adorar ao Deus eterno, ao Todo-Poderoso, num lugar tão simples. E eles estavam incomodados com aquilo, sem saber o que fazer e como fazer. Bom, desafios imensos estavam diante desse povo, muitos desafios, e Deus dá uma palavra para esse povo. Essa palavra, quando eu olho para esse Deus que se declara ser o mesmo, imutável, ontem, hoje e amanhã, eu preciso compreender o significado dessa palavra lá para aquele povo. O que essa palavra de fato gerou naquele povo, qual era o objetivo dessa palavra lá, para aplicá-la devidamente hoje aqui nas nossas vidas. No dia 15 de março de 2014, num outro século, num outro tempo, numa outra cultura, com um outro povo. E o que podemos aprender aqui? Podemos aprender algumas coisas que são essenciais para a nossa vida. Em primeiro lugar, todos nós temos dificuldades, todos nós passamos por momentos de instabilidades, em várias esferas da vida, em vários momentos, e às vezes não sabemos como fazer, às vezes ficamos meio que presos, sem ação, e sem ação, nada acontece. Muitos querem aplicar a fé com uma esperança superficial, rasa, infundada, de que Deus ele vai agir com os nossos braços cruzados. Isso não é verdade. Nós somos sujeitos no estabelecimento das bênçãos de Deus em nossas vidas. Precisamos entender isso. Muitos se sentem completamente presos, sem saber o que fazer. Aí, pensando nessas instabilidades, nessas adversidades, nesses desafios que temos na vida, me lembrei de uma gravura, e eu gostaria que a gente olhasse um pouquinho essa gravura. Põe para mim, por favor, Ana. Muito jóia, muito bom. Será que nós nos sentimos parecidos com aqueles dois camaradas ali? Dois camaradas tentando trilhar um caminho, não é verdade? Se esforçando no caminho, lutando no caminho, mas tem coisas ali que não estão lá nos lugares devidos. E esse desajuste demanda um esforço imenso para que a coisa caminhe. Muitas vezes eu me identifico com um daqueles camaradas ali. Um puxando, o outro empurrando, e penso que eles não estão lá caminhando muito bem.
Se estiverem andando, estão andando com muito esforço e bem devagar. Até com que aquelas rodinhas quadradas ali, né? Vocês perceberam? Elas dão ali o primeiro solavanco e caem, né? Eu preciso de um esforço imenso para dar o primeiro passo ali da jornada. E assim vão trilhando, gastando uma energia imensa, sem conseguir caminhar devidamente. Eu queria que essa gravura ficasse ali, enquanto a gente refletisse um pouquinho sobre esse texto. O texto é uma palavra de Deus para o governador, para o sumo sacerdote e para todo o povo. E a palavra é praticamente a mesma. Deus diz assim diante daquele povo, naquela situação de adversidade. E uma adversidade tão grande, que se a gente olhar o primeiro capítulo vai mostrar para a gente que eles estão num período de seca. Eu estou com pouco fruto na terra. E aí, se eu olho o iniciozinho do segundo capítulo, tem uma marcação histórica muito importante, porque o período que eles estão ali é o período da festa que seria a festa da colheita. Era tempo de o povo celebrar a Deus pela provisão. E eu pergunto, será que aquele povo tinha alegria no coração para celebrar pela provisão no período de seca? Aonde o fruto era escasso, era pouco fruto. Como que seria de fato essa celebração? É óbvio que seria uma celebração permeada de angústias. E vamos combinar que todos nós vivemos as nossas angústias. As nossas angústias existenciais estão aí em torno de nós. Quantas coisas, por exemplo, temos expectativas e essas expectativas não são supridas? Quantas vezes esperamos algumas coisas e aquilo não se faz, não é estabelecido e nós sofremos? Aí puxamos a carroça da nossa vida com toda a força e a impressão que temos é que tem alguma coisa que não deixa a coisa andar. E Deus dá uma palavra assim: ser forte. Ser forte. E, além de ser forte, Deus dá uma palavra: trabalhai. Trabalhai. Ser forte e trabalhai, no verso 4. O período que estamos hoje, dentro do ano, é um período onde a grande maioria da cristandade prepara o coração para a celebração da Páscoa. Daqui a 3 domingos, não é verdade? Daqui a 3 domingos vai ser aquela gastação absurda no mercado, aquele consumismo absurdo, onde a gente compra o que nós compraríamos por 200 gramas de chocolate normalmente, aí a gente compra um ovinho de 150 gramas pelo preço de 4 quilos de chocolate, mais ou menos por aí, porque ele tem um enfeitezinho diferente, ele tem um brinquedinho diferente, ele tem alguma coisa, e um monte de gente acha que isso é a celebração da Páscoa. Eu penso que até o símbolo do ovo, ele pode apontar para a vida. Isso é até interessante, porque a vida é celebrada na ressurreição. Daqui a 3 domingos, a cristandade celebrará a maior festa dela, a ressurreição. Se a gente olha o apóstolo Paulo, o centro das cartas paulinas é a ressurreição. Para Paulo não interessa a vida de Jesus, não interessa o batismo de Jesus, não interessa o nascimento de Jesus. Interessa que ele morreu e ressuscitou. Em cima dessa ressurreição, ele constrói toda a sua teologia, que somos muito influenciados, inclusive, pela teologia paulina. Mas é lindo nós observarmos que, além de Paulo, tem outras percepções da pessoa de Jesus. Desse Deus que deu uma palavra lá para o povo, dizendo assim: ser forte, trabalhai, em cima da aliança que tenho contigo, porque eu estou convosco. Eu preciso abrir, Senhor, a compreensão de cada coração aqui essa noite. Eu espero que isso aconteça. Porque eu ouço muitas vezes, muitos dos nossos irmãos e irmãs, dizendo assim: Deus esqueceu de mim. Deus me abandonou.
E é por isso que às vezes nos sentimos assim, empurrando e puxando a carroça da vida, sem a vida caminhar. Muitos acham que estão abandonados por Deus por causa disso. Mas Deus não é homem para que minta, e Ele vai cumprir sempre a palavra dele. Se Ele prometeu que estaria com a gente, e se você não está percebendo a presença dele, a culpa não é dele não, a culpa é sua, porque você não está percebendo. Às vezes a sua atenção está focada em outra coisa. Ele não deixou de estar, Ele não deixou de cumprir. E eu preciso que você saia daqui nesse tempo com a certeza de que Ele não mente, e que é poderoso para estar contigo em toda situação e adversidade, mesmo quando você está puxando a carroça da vida cansado, mesmo quando você está atravessando vales da sombra da morte, Ele se faz presente ali. Hoje, nós também, no meio das nossas adversidades e dificuldades, precisamos ouvir essa voz de Deus. Uma voz que primeiro garante a presença dele com a gente. Uma voz que, em segundo lugar, nos chama à força, e não ao sedentarismo, e não àquela esperança toda de braços cruzados. Não. Ele diz assim para nós hoje aqui: sejam fortes também na vida. Eu também estou com vocês. Eu não tenho dúvida que essa palavra ecoa até os tempos de hoje. Não tenho dúvida que eu posso aplicar essa palavra assim. E também ecoa muito mais um outro verbo, que é o verbo trabalhar. Porque nós distorcemos o significado do trabalho. Se estamos esperando daqui a 3 domingos celebrarmos a Páscoa devidamente, essa Páscoa tem que ser celebrada com envolvimento nosso, com comprometimento nosso, com muito trabalho e envolvimento. Eu preciso compreender isso. Essa Páscoa tem que ser celebrada com a minha vida derramada e o meu trabalho sendo um instrumento sacro, santo, separado. Eu preciso compreender a minha vida como um todo santificada por Deus, e não dividir a minha vida, compartimentá-la em alguns momentos aonde eu sou o dono, em outros momentos aonde Deus é o dono, e em outros momentos que às vezes muitos entendem que até o Satanás, o capeta, o capiroto, chama do que quiser, pode ser. E eu tenho problema com isso, porque a minha percepção das Escrituras é um Deus que governa o todo. Se Ele não governa o todo, Ele é qualquer coisa menos Deus. Se Ele não é soberano sobre tudo e todos, Ele não é Deus. E eu não posso entender que Ele, sendo Deus, Ele vai deixar o governo na mão do Satanás. Mesmo quando alguns dizem, essa ideia toda que a gente tem desse inimigo, né? Nós herdamos isso da Idade Média. Mesmo quando alguns dizem e aplicam erradamente quando usam aquele texto: o mundo jaz no maligno. É verdade, mas o que isso quer dizer? É muito mais além do que apenas a ação de um ser espiritual sozinho. É muito mais do que isso. É uma ação maligna, sim, que às vezes ela pode ser até personificada por nós mesmos quando escolhemos algumas coisas más. Às vezes ela é sim personificada por um sistema mau, injusto. Às vezes esse governo de manipulações, onde é imposto sobre nós algo para fazer de nós alguma coisa diferente do que nós mesmos somos, filhos de Deus e humanos. Eu preciso vencer isso. E como vencer isso? Eu venço isso entendendo que Deus garante que é comigo, entendendo que Deus dá uma palavra hoje para que eu tenha força e para que eu trabalhe. Para quê? Para que isso? Para que trabalhar? Trabalhar para vencer
tudo aquilo que tenta me escravizar. Trabalhar para não me render, em hipótese alguma, a nenhum sistema que possa ser instrumento daquilo que a gente chama de maligno. Trabalhar para fazer da vida uma vida dentro dos padrões do reino de Deus, para que o estabelecimento do reino de justiça, de paz, de igualdade, de fato, seja através da minha ação e da sua ação. Quando trabalhamos, exercemos o primeiro dom que Deus deu ao homem, que é o envolvimento em toda a criação, cuidando e gerando tudo da criação, administrando o jardim, dando nome aos animais, cuidando daquilo que foi criado, coisas que nós não estamos fazendo lá muito bem há anos, e por isso temos aí consequências tão dramáticas. Estamos sem água, estamos com muitos problemas, e a gente fala assim, é culpa do governo X, é culpa do governo Y, é culpa do ser humano, perverso, ganancioso. E eu estou falando da gente, que até hoje a gente não consegue separar o lixo da nossa casa, que até hoje a gente não consegue cuidar direito da quantidade de água que a gente usa, e a gente fala mal do governo, fala mal disso, fala mal daquilo. E eu preciso entender que a responsabilidade é nossa, é minha e sua. Por isso a palavra hoje nos constrange a colocarmos a mão na massa, a assumirmos para nós a responsabilidade cristã e a trabalharmos juntos. Trabalhando juntos, a coisa muda de figura. Porque quando eu trabalho, eu entendo o meu lugar, ocupo o meu lugar e sou aí um instrumento do estabelecimento do reino de Deus. Aí a minha vida vai mudar. Porque Ele garante isso quando eu trabalho. Como? Como que a minha vida vai mudar? Vai mudar como a segunda gravura. Muda para a minha gravura. Olha a diferença da gravura. Mudou alguma coisa ali? Mudou, não mudou? Pois é. Parece que a vida daqueles dois está andando de forma diferente, não está? Tem alguma coisa que está direcionando a vida dos dois, não tem? Não tem um vento ali, de alguma forma, direcionando a vida dos dois? Eu vou chamar esse vento de uma relação intencional e intensa com o sagrado, com a pessoa de Deus, com o Espírito Santo. Em oração, em devoção, em meditação, em conhecimento da palavra, que gera nos dois, olha que coisa interessante, gera nos dois a capacidade de discernir coisas, de criticar positivamente, de olhar aquilo que estava no lugar errado, tirar aquilo que estava no lugar errado e colocar a coisa certa no lugar certo. Olha que interessante aqui, aonde estão aqueles quadrados que estavam nos lugares das rodas. E olha onde estão as rodas hoje. As rodas estão nos lugares certos. O que eu penso disso? Eu penso que cada um de nós tem milhões de potencialidades, de dons, de capacitação, e que muitos de nós não fazem uso dessas potencialidades devidamente, porque nós nos submetemos a esse reino até maligno, que é um reino de consumismo, que é um reino de imediatismo, de egoísmo, de individualismo, que está aí fora governando a gente. Se a gente não criticar isso, nós vamos ser escravos desse reino, como esse povo foi escravo na Babilônia. Para sermos libertos, eu preciso conhecer os dons e as potencialidades que temos, que cada um tem, e me disponibilizar a trabalhar, seja em qualquer esfera da sociedade. Se você tem um dom que é para ser usado na área da saúde, exerça-o com todo o cuidado, zelo, dignidade e respeito. Se você foi chamado para trabalhar na área da educação, faça-o com toda a responsabilidade, com todo o zelo, com todo o respeito. Desenvolva os dons que Deus te deu. Se capacite, procure mais formação, melhore o seu potencial, para que a coisa seja feita da melhor forma possível. Quando falo de cuidado, eu me lembro de algumas pessoas, por exemplo. Eu quero citar algumas sem tratar com detrimento de nenhuma outra.
mas é só porque eu conheço um pouco mais. Eu me lembro, por exemplo, do cuidado que a Gabi tem e que Kátia tem nas coisas feitas com as mãos. O exercício delas, de colocar tudo no lugar certinho, tudo no momento certo, e de fazer coisas lindas com as mãos. Sidney também é um artesão, trabalha dessa forma. As caixinhas do Sidney, né? Os porta-chaves, aquelas coisas todas, com todo o cuidado e zelo. Me lembro de Dorcas, por exemplo, cuidando dos meninos especiais que chegam à mão de Dorcas. E todo o zelo, e todo o cuidado, e todo o carinho para conseguir cuidar da saúde bucal daqueles meninos, daquelas meninas. Me lembro, por exemplo, da seriedade que o presbítero Edson exerce em todas as esferas que ele está. Como que a gente aprende quando esse cara escreve alguma coisa? Você lê e fala assim, meu Deus, espera aí, o que é isso aqui? Deixa eu entender esse negócio aqui, que esse negócio está muito bom. Ele consegue pôr no papel algumas coisas que talvez a maioria de nós teria dificuldade de pôr no papel. Como que Dídimo, por exemplo, quanto tempo está aí na batalha do dia a dia, né, Dídimo? E dirigindo, e sendo protegido e cuidado por Deus, e executando até hoje o seu dom de dirigir bem no meio desse trânsito caótico de Belo Horizonte. E posso citar aqui um monte de gente. Posso citar, por exemplo, a Sibéria à beira do fogão. Não é verdade? E vocês precisam de experimentar algumas coisas que essa mulher faz. E tantas outras coisas que a gente tem. Quantos dons nós temos, né? Posso citar o nosso presbítero Davi, por exemplo, com a criatividade que esse camarada tem. Quando ele, de repente, você fala uma ideia para ele, fala assim, Davi, eu estou pensando nisso, assim, assim, assado, ele te joga uma imagem que significa tudo aquilo que você falou para ele. Às vezes um monte de gente não consegue fazer isso. E esses dons, eles precisam ser exercitados. Eles não podem atrofiar. Eu estou citando o trabalho do dia a dia, mas eu gostaria de aplicá-los na nossa comunidade de fé. Tantos serviços temos para fazer enquanto igreja. E nós precisamos ouvir a palavra de Deus dizendo, ser forte e trabalhai, porque eu sou com você. Mesmo em meio às adversidades da vida. Mesmo quando sentimos que estamos puxando uma carroça e a carroça não anda. E de repente, quando olhamos para dentro de nós e colocamos as coisas certas nos lugares certos, ou quando somos uma roda que precisa ser colocada no lugar certo, a coisa flui. O vento sopra e eu tenho um caminho longo trilhado com um esforço mínimo, porque eu estou no lugar certo. Estou fazendo aquilo que é certo, aquilo que o meu dom de fato diz para eu fazer. Hoje, para concluir, o chamamento dessa palavra é o desafio de nós unirmos as nossas mãos e os nossos ombros em prol do trabalho. Um trabalho que influencia desde a esfera menor, que é a vida pessoal, passa pela família, pelas relações interpessoais, passa pelo nosso condomínio, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso estado e até a nossa ação dentro do nosso país. O que pensar, como pensar, não nos rendermos às manipulações midiáticas que estão aí dominando muitos e entendermos com responsabilidade a verdadeira situação do nosso país. E sermos instrumentos de transformação. Em nós mesmos, lutando no processo de santificação, onde Deus sopra e eu ponho a mão na massa e junto vou ali, percebendo a mão de Deus me moldando mais humano, mais parecido com Jesus. E essa humanidade precisa perpassar para todos os lugares que pensam, que interagem, que são. Hoje, então, eu encerro, primeiro, pedindo a Deus que fale a cada um de nós a mesma palavra que Ele falou para esse povo. Sejam fortes, filhos meus, assim diz o Senhor dos Exércitos. E trabalhai, filhos meus, mão na massa. E com essa palavra, nós vamos trabalhar, não apenas olhando o que eu quero, o que eu acho que é melhor, mas eu vou trabalhar fundamentado na aliança que Deus tem com cada um de nós, porque assim
Ageu disse, e disse também, que Ele estaria conosco todos os dias, sustentando, ajudando e direcionando. Vivamos então, meus irmãos e minhas irmãs, a vida da ressurreição. A ressurreição que gera uma vida, não uma vida morta, não uma vida parada, não uma vida sedentária, mas uma vida ativa, transformadora, uma vida que a gente tem capacidade de criticar de forma saudável, respeitosa, uma vida onde a gente olha o outro e respeita o outro e caminha com o outro, uma vida de verdade. Que essa ressurreição gere essa vida em cada um de nós, que celebremos a ressurreição daqui a 3 domingos, no nome de Jesus. Oremos. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo e quero pedir que o Senhor nos ajude nesse caminho, Senhor. Nesse caminho de vida, nesse caminho onde olhamos para trás, percebendo que o Senhor de fato ressurge de entre os mortos e entendendo que essa vida ressurgida, nova vida, ela nos conclama para o trabalho, para a força, para a dependência do Senhor, para que não sejamos mais escravos apenas das adversidades, de problemas que parecem imensos, mas que entendamos que temos a presença do Senhor conosco, que nos capacita, que nos dá dom, que nos faz viver a vida, cada um no seu lugar, respeitando o lugar do outro, para que essa vida flua, corra e longos caminhos sejam trilhados por todos nós, juntos contigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos e minhas irmãs. Podemos ficar de